Olá, bom dia para você. Seja muito bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo. Agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. E o convite você já sabe. Vamos juntos conferir os destaques do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 10 de maio. A gente tem relatado aqui nos jornais da RIT sobre um problema que ameaça moradores de Buriticupu, que é uma cidade no Maranhão, que são as vossorocas. Uma casa foi engolida por uma vossoroca nesta madrugada. O caso aconteceu nesta terça, após um deslizamento de terra em uma rua do bairro Vila Isaías. Segundo o Corpo de Bombeiros, a residência já havia sido evacuada e não houve vítimas. Mas o caso reacendeu o medo dos moradores da região de perderem, é claro, as suas casas. Para a gente ter uma ideia, atualmente 27 famílias foram retiradas de suas moradias e outras 200 correm o risco de perderem as suas residências por causa desses buracos gigantes. Historicamente, segundo pesquisadores, mais de 50 casas já foram engolidas pelas crateras nas últimas décadas e 5 pessoas morreram ao caírem nas vossorocas de Buriticupu. As vossorocas são o nome científico do fenômeno erosivo que atinge o lençol freático e Buriticupu tem uma das maiores concentrações do fenômeno do país. E mudando de assunto, quem espera receber a restituição do imposto de renda já no primeiro lote só tem até hoje para fazer a declaração. Os primeiros valores serão pagos no dia 31 de maio, que é a data limite para a entrega do imposto de renda. De acordo com a Receita Federal, a data limite existe porque o fisco precisa enviar os dados ao banco da pessoa que declarou para que efetue o pagamento. Passado esse prazo, só será possível pedir o débito automático a partir da segunda cota. Cabe ressaltar, no entanto, que nem todos aqueles que enviarem o documento para o banco de dados do fisco até às 23 horas e 59 minutos desta quarta-feira receberão o dinheiro no lote inicial. Conforme as normas da Receita, o primeiro lote de pagamento é destinado aos contribuintes com prioridade legal. O grupo é composto de idosos, deficientes e aqueles que têm o magistério como fonte principal de renda. Neste ano, também farão parte da lista de prioridades do fisco os brasileiros que utilizarem a declaração pré-preenchida e também quem optou pelo recebimento da restituição via Pix. Até o momento, mais de 21 milhões e 500 mil declarações já foram transmitidas para a base de dados da Receita Federal. 70% têm imposto a restituir, outros 15% têm débitos pendentes com o fisco e quase 13% não pagam o imposto. O assessor especial da presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim, já está em Kiev, a capital da Ucrânia, para se encontrar com o presidente Volodymyr Zelensky. A criação de um grupo de paz para a solução da guerra é o que está em pauta, já que a viagem acontece a convite do governo ucraniano e tem como objetivo desfazer um mal causado por falas do presidente Lula sobre a guerra contra a Rússia. O chefe da assessoria especial da presidência, Celso Amorim, vai debater com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a proposta do governo brasileiro de facilitar as negociações visando o fim do conflito com a Rússia. A viagem, realizada a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marca a tentativa de mostrar que o Brasil pretende estabelecer o diálogo com todos os lados envolvidos na guerra. Amorim esteve em Moscou no início de abril, onde se encontrou com o presidente Vladimir Putin. A falta de uma visita ao outro lado da fronteira incomodou os ucranianos. Zelensky, por sua vez, deve tentar persuadir o representante brasileiro a rever a posição de neutralidade e enviar ajuda militar ao exército ucraniano. Mas a possibilidade do envio de armamento às tropas ucranianas é descartada pelo governo brasileiro. A principal preocupação é desfazer o mal-estar causado pelas recentes declarações de Lula, que sugeriu a criação de um grupo de países para mediar um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Os Estados Unidos e a União Europeia, principalmente, demonstraram insatisfação com o posicionamento. A repercussão internacional da visita, aliás, tem sido uma preocupação para o governo brasileiro. Representantes da diplomacia alertaram as autoridades ucranianas que o encontro não deve se transformar em uma propaganda de guerra do presidente Zelensky. O temor do governo é que uma eventual exploração da visita interfira na relação com os russos, além da posição brasileira nos BRICS, que conta com a China, outra aliada dos russos.
Os embates violentos entre as forças paramilitares e o Exército do Sudão já deixaram mais de 700 mil deslocados internos desde o início do conflito, em meados de abril. Esse número chama atenção porque representa o dobro do registrado na semana passada, segundo a Organização Internacional para Migrações. Mais de 700 mil deslocados desde o início do conflito entre uma força paramilitar e o Exército do Sudão. O número apresentado nesta terça-feira pela Organização Internacional para as Migrações é o dobro do anunciado até a semana passada. Mesmo antes do início dos combates, 3,7 milhões de pessoas já estavam registradas como deslocadas internas no Sudão. De acordo com dados compilados pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, quase 150 mil pessoas fugiram para países vizinhos desde o início dos confrontos. O Sudão enfrenta um cenário de caos desde 15 de abril, quando explodiram os confrontos entre o exército oficial, comandado pelo general Abdel Fattah al-Burhan, e as paramilitares Forças de Apoio Rápido, do general rival Mohamed Hamdan Daglo. A ONG Acled contabiliza cerca de 750 mortos e pelo menos 5 mil feridos desde o início dos combates. O conflito provocou diversos alertas das agências da ONU sobre uma crise humanitária catastrófica. O júri federal em Manhattan chegou a um veredito no julgamento de agressão civil e difamação contra Donald Trump, apresentado pela escritora e jornalista Elizabeth Jean Carroll. O caso aconteceu na década de 90 e agora o ex-presidente norte-americano deverá pagar 5 milhões de dólares, cerca de 25 milhões de reais, em danos compensatórios e punitivos. Ele reagiu à sentença e chamou de vergonha a decisão da justiça. Elizabeth Jean Carroll denunciou o ex-presidente norte-americano por estupro, mas o júri de um tribunal federal decidiu que Donald Trump foi responsável de abuso sexual e difamação. A condenação foi unânime. No total, foram 9 jurados, 6 homens e 3 mulheres. Carroll processou Trump no ano passado, depois que ele classificou de completa farsa e mentira a revelação em um livro publicado por ela em 2019. Trump qualificou a sentença de vergonha e escreveu em sua rede social, #, "Não tenho absolutamente nenhuma ideia de quem é esta mulher". E essa edição fica por aqui. Como a notícia não para na Hit, daqui a pouco, Kleber Werneck chega com mais informações para você. Às 11 horas. Não perca e até mais.